concurso da SEDUC do Pernambuco, da banca FGV. Essa questão é uma questão considerada nível... Tem que ter um conhecimento um pouco extra, um conhecimento extra, né, assim, para resolver ela. Mas não é tão que ela é tão difícil. Muitas pessoas não conseguiram, né? Aqui ele dá uma... O que ele está dando aqui, na verdade, é um texto enorme, mas o que ele quer é... O interessante mesmo é analisar o seguinte: a gente tem um plano inclinado. Nesse plano inclinado a gente vai ter um corpo rígido, né, no caso uma esfera. Ele fala um disco. Esse disco vai estar girando. E se é um disco, que é um corpo, né, a gente vai trabalhar no centro de massa dele. Então tudo que a gente for calcular vai ser a velocidade do centro de massa, vai ser tudo no centro de massa dele. Mas ele quer saber qual a velocidade nesse ponto P aqui. Ó. Qual é a velocidade nesse ponto P aqui? É a velocidade do ponto P. E aí, como eu calculo, chega essa velocidade no ponto P? Porque eu vou conseguir encontrar a velocidade aqui, ó. Velocidade no centro de massa. Mas eu não vou conseguir encontrar a velocidade lá em cima. Como que eu vou chegar? É nova conta. Como que eu faço isso? O que ele diz? Ele diz que esse disco, ele desceu, como você pode ler aqui no final, a altura do ponto de contato do disco com a rampa diminuiu 4 terços. Ou seja, ele saiu de uma posição e diminuiu para outra, né, 4 terços. Ou seja, é o que nós vamos precisar dessa diferença de altura aqui. Qual é aí ele dá também o momento de inércia do problema, né, do disco. E o que a gente usa para resolver esse problema? A gente usa conservação de energia. E ele quer saber qual a velocidade, o módulo da velocidade, olha, no ponto P. E a gente vai usar conservação de energia. Mas nessa situação aqui a gente vai ter 3 energias. A energia potencial gravitacional, que depende da altura. A gente vai ter a energia de translação, que é mv quadrado, velocidade do centro de massa, né, ao quadrado sobre 2, mais a energia aqui de rotação. E aí é que tá. Ele diz que é outro detalhe também que ele diz na questão é que ela é um movimento de rolamento sem deslizar. A rampa rola sem deslizar. Olha aqui, é o detalhe também da questão. Sem deslizar. Isso também vai ser interessante para o nosso cálculo. Tá, vamos lá. Agora vamos analisar na figura, vamos fazer o cálculo. Aqui tem uma figura um pouco maior, né? E a gente vai pegar a conservação de energia no centro de massa, analisando sempre o centro de massa do problema, né? Tá. Ó, aqui, vamos fazer o cálculo. O que vai acontecer? Ó, eu vou fazer sempre baseado no centro de massa dele. Ele vai ter o que aqui? Uma velocidade de centro de massa. E aqui também vamos ter o que? Uma velocidade de centro de massa. Mas ele diz que ele parte de um tempo t0. Então a velocidade dele aqui no início é quanto? V inicial. A velocidade do centro de massa dele no início é 0. Tá. Então eu já tenho que a minha velocidade nessa primeira situação é 0. Eu vou analisar a situação do ponto 1 aqui, que ele vai viajar do ponto 1 até o ponto 2. E vou calcular a velocidade do centro de massa dele nesse ponto 2. E o que vai acontecer aqui é o princípio de conservação da energia mecânica. Qual é, né, o princípio de conservação da energia mecânica aqui? Observa que aqui início, no ponto 1, nós vamos ter assim, energia mecânica no instante 1. Vou fazer o desenho aqui, ó. Energia mecânica no instante 1 vai ser igual a energia mecânica no instante 2. Que é a energia mecânica que vai ter no instante 1? Vai ser mg, que é a energia potencial gravitacional, mgh, que é a altura, eu vou chamar ela de H1. Mas era para ter aqui a energia cinética, mas como tá nulo, então vai ser 0, né? Não tem velocidade. Vai ser mais 0 de energia cinética, mais 0 de energia de quê? De rotação, que é da energia de cinética de translação, na verdade, e de rotação. As duas vai ser nula aqui. Aí, quando ela chega aqui no ponto 2, ela tem uma certa altura ainda, ela está movimentando, né, então ela tem energia cinética de rotação e energia cinética de translação, então ela tem duas energias, tanto aqui porque ele está girando o disco, né, e também porque ele está deslocando, né, então ele tem energia de translação e de rotação. Então vamos, aqui nós vamos ter, qual é a fórmula? A gente vai ter energia cinética de
de translação, que vai ser m, velocidade do centro de massa ao quadrado sobre 2, mais a energia cinética de rotação, que seria I, que é o momento de inércia, ômega ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial gravitacional, que eu vou chamar de uma altura H2. Pronto. Esse aqui eu vou chamar de equação 1 e essa aqui é a nossa equação 2. E aí eu vou isolar, passar esse mgh2 para o outro lado. Porque você vai entender por quê. Eu passei para o primeiro lado. Vai ficar assim, ó, mgh1 menos mgh2. Isso é igual a quem? Esse m é maiúsculo, né, que ele está utilizando. Né? M centro quadrado sobre 2 mais I ômega ao quadrado sobre 2. Esse m que ele está usando, o m tudo é maiúsculo. É mzinho minúsculo é igual ao mzão maiúsculo, que ele vai usar do momento de inércia que ele dá no problema. Tá. Por que eu fiz isso? Eu colocando em evidência o mg aqui de um lado, o que vai acontecer? Eu tenho a diferença de H1 menos H2. Quem é essa diferença aqui, né? De H1 menos H2? Já vou começar a utilizar o m maiúsculo, só lembrando que o m é o mesmo. M, velocidade do centro de massa ao quadrado sobre 2, mais I ômega ao quadrado sobre 2. E aí, quem é essa diferença aqui, ó? H1 menos H2. Ele diz que o disco, ele diminuiu 4 terços, né? De R. Então, essa diferença H1 e H2 seria a altura 1 lá em cima, a altura 2 que está embaixo, a gente pode substituir ela por 3/4 de R. Pronto, primeira situação já. Aqui a gente vai ter mg, multiplica 3/4 de R, que é igual a mzão, velocidade do centro de massa ao quadrado sobre 2, mais o I, que é o momento de inércia. Ele dá no problema, o momento de inércia de um disco, que é mr quadrado sobre 2, que é a inércia. Mas só que aqui sobrou quem? Ômega ao quadrado sobre 2 ainda. Essa equação eu vou chamar de equação 3. E aí, chega numa nova situação. Quem é o meu ômega? Para um sistema que desliza sem rolamento, a minha velocidade do centro de massa ela é igual a ômega vezes o raio. Por isso que eu falei importante do rolamento. Eu vou isolar esse ômega. Quem vai ser meu ômega? Velocidade do centro de massa sobre o raio. Quando eu substituir isso aqui, nessa equação 3, o ômega, no lugar do ômega, eu vou ficar assim. Mg(r) vai ser igual a m, velocidade do centro de massa ao quadrado, sobre 2, mais m R sobre 2, que multiplica quem? Velocidade do centro de massa ao quadrado sobre o raio ao quadrado, sobre 2 que tinha aqui, né? 1 sobre 2. E aí eu posso cortar os dois raios. Corto os dois raios, corto esse raio quadrado com raio ao quadrado. E quando eu fizer aqui a matemática, tirando o MMC aqui, né? Você vai encontrar, vai ficar assim, 3/4 de m, velocidade do centro de massa. E do outro lado sobra, aqui tem o 4 terços, só lembrando. Aqui em cima, que eu esqueci de trazer ele para cá, né? 4 terços. Ou melhor, aqui é 4 terços, não 3/4, é 4 terços aqui. Só fazendo essa correção aqui. Desculpa, é 4 terços que ele diz, dando problema, olha lá, no desenho. 4 terços de R. Então esse aqui vai ser substituído por 4 terços de R. 4 terços de R. E aí, chega aqui no final, a gente vai encontrar 4 terços de M GR. Corto os M dos dois lados. Eu vou isolar a velocidade do meu centro de massa. Quando eu isolar a minha velocidade do meu centro de massa, vai sobrar assim, 4 terços da raiz de GR. Aí você fala, professor, eu cheguei no resultado então, velocidade do centro de massa. Tem um gabarito, né? Olha lá o gabarito. O gabarito seria, no caso, a letra B, né? 4 terços raiz de R. Aí é que está o grande problema. O grande detalhe que fez muita gente errar essa questão é porque ele quer a velocidade no ponto P, não a velocidade no centro de massa. A velocidade no centro de massa é esse aqui. Nós encontramos. Só que ele quer no ponto P. Então, como que eu provo que a velocidade no ponto P é 2 vezes a velocidade do centro de massa? Como que eu chego a esse resultado? E eu vou tentar fazer aqui por meio de um desenho, como que a gente faz isso. A gente vai analisar um sistema, né? O que é o rolamento, na verdade, né? O rolamento, ele é... Vou tentar fazer aqui 2 desenhos, 2 círculos,
para adiantar um pouco, facilitar aqui, dois círculos. Se nós tivéssemos dois círculos, assim, e suponho que esse círculo seja do mesmo tamanho, né? E se tem dois círculos, e aqui vai ter o próximo. Aqui o que acontece é que nós temos dois círculos, onde se a partícula, esse disco, ele está fazendo um movimento, né, de... Primeiro eu vou fazer aqui de rotação. 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 E aqui vai ser o de translação. Translação. E o que é o rolamento, então? O rolamento é a soma dos dois. O rolamento é a soma do... tanto o movimento de rotação, mas o de translação. Imagina que se eu tivesse uma partícula movimentando, né? Então aqui nós teríamos, ele fazendo um movimento circular, a gente teria aqui o ômega. Se a gente analisar vetorialmente, o que vai acontecer? Para cá, nós vamos ter menos ômega R, né? Isso que seria a velocidade nesse ponto. Concorda? Aqui é a velocidade do centro de massa. Ômega R. Só que como ela está nesse movimento, fazendo um movimento para sentido horário, então seria o quê? Menos ômega R, que ele está indo para cá. Se eu tivesse no ponto aqui, a parte de cima, o movimento já estaria para cá, não é isso? Já seria para a direita, então seria quem? Mais ômega R. Certo? Como que a gente analisa isso? Coloca um plano cartesiano. Coloca um plano cartesiano, x e y. Pronto. Se ele está indo para a direita do plano cartesiano, positivo. Está indo para o outro lado, negativo, né? Para a esquerda. Tá. E aqui, como é o movimento de translação, tem velocidade no centro de massa, o que vai acontecer? Aqui vai ser mais ômega R, né? Também. Ou vou colocar só a velocidade do centro de massa, né? Melhor dizendo, fica mais fácil aqui, seria para a gente analisar no final. Seria a velocidade do centro de massa. E quem é nesse ponto aqui também? Velocidade do centro de massa. Mas se você parar para analisar, como ele estava realizando um movimento só de translação, translação, então ele está indo tudo para uma direção, concorda? Tudo no positivo. Então, assim, todos esses três movimentos estão indo para cá. Tanto esse, como esse, como esse. Ou seja, vou somar. Na parte de cima, quando eu somar os dois, ou seja, somando esses dois aqui, ó, os dois que estão em cima, vai ficar quem? Ômega R mais a velocidade no centro de massa. No centro vai ficar quem? O ômega aqui é zero no centro, né? Porque ele está fazendo um movimento, ele é zero, o centro de massa dele, né? A velocidade do centro de massa dele. Então seria zero mais vezes centro de massa. Sobra quem? Velocidade do centro de massa. E embaixo vai sobrar quem? Vai sobrar a velocidade do centro de massa menos ômega R. Só lembrando que é tudo vetorialmente, essas velocidades aqui. Elas são todas vetorialmente. Aí, observa, analisando o nosso sistema lá. Para um rolamento sem deslizamento, a minha velocidade do centro de massa é igual a quem? Ômega R. Então, onde for velocidade do centro de massa, onde for ômega R, eu vou trocar por quem? Por V do centro de massa. Eu vou pegar esse rolamento aqui, né? E onde for ômega R, eu vou trocar por V do centro de massa. Tá. Então, se a gente fizer isso, o que acontece? É que... Vou fazer o desenho novamente aqui embaixo para facilitar, né? Vai sobrar da seguinte forma. Fazer um novo círculozinho aqui. Então a gente vai colocar ele até em azul para facilitar nossa análise. Ó, ele vai ficar assim. Na parte de cima, nós vamos ter que no ponto... Parte de cima aqui seria... Ó, nesse ponto seria... Ó, se V do centro de massa é igual a ômega R, então onde for ômega R eu vou trocar por V do centro de massa. Então V do centro de massa, olha a análise aqui, ó. V do centro de massa mais V do centro de massa vai dar o quê? Duas vezes a velocidade do centro de massa, né? Então aqui vai ficar o quê? Duas vezes a velocidade do centro de massa. No centro vai ficar quem? Velocidade do centro de massa. E embaixo vai ficar quem? Zero. Olha lá. Por quê? Velocidade do centro de massa menos ômega R. Quem é ômega R?
velocidade do centro de massa. Então, a velocidade do centro de massa menos a velocidade do centro de massa dá nulo. Então, o que acontece? Que no nosso ponto P, que é o que ele queria do problema lá, eu encontrei a velocidade no centro aqui, que seria o nosso ponto P, né, fazendo aquela análise aqui do problema. A velocidade do centro de massa que nós encontramos era 4 terços de raiz de GR. Só que no ponto P seria o quê? 2 vezes isso. Então, quando eu pegar esse aqui e multiplicar por 2, vai aparecer que então vai ser o quê? 8 sobre 3 raiz de GR. Então, o gabarito dessa questão é para ser 8 sobre 3 raiz de GR.